Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e o episódio de hoje tem por tema Tentando Consertar as Coisas. Consertar o quê? Bom, nós vimos nos episódios anteriores que o modelo de Bohr foi um modelo extremamente eficiente para descrever o átomo de hidrogênio. Bohr, com essa equação simples, onde ele insere esse número n pode assumir valores de 1, 2, 3 e assim por diante. Porém, esse número n restringe valores para a energia. A energia agora dos elétrons não pode assumir quaisquer valores, apenas valores específicos em função de n. Com essa restrição, ele passa então a descrever coerentemente, a entender coerentemente o que é o espectro de hidrogênio. Nada mais é do que a transição de um elétron de uma órbita para outra. Esse número n força uma quantização da energia. A energia deixa de ser contínua para ser quantizada. Então, esse número n, a partir de agora, nós vamos chamá-lo de número quântico. Mais especificamente, vamos chamá-lo de número quântico principal, onde ele impõe restrições aos níveis de energia. Os níveis de energia nada mais são do que as órbitas circulares do modelo atômico de Bohr. Ora, esse modelo foi extremamente eficiente para o átomo de hidrogênio e para átomos hidrogenoides, átomos com apenas um elétron, é o caso de hélio+, ou lítio 2+. Porém, ele não foi capaz de descrever coerentemente, com a mesma eficiência, outros átomos mais complexos, como hélio, lítio e assim por diante. Bohr tentou fazer algumas correções em seu modelo. A primeira coisa foi fazer uma correção na massa do elétron. Por quê? Ele imagina que o movimento circular do elétron ao redor do núcleo é muito rápido. Então, a massa do elétron não pode ser considerada como sendo a sua massa em repouso. Lembre-se que esse valor da energia leva em consideração a massa do elétron. Para Bohr fazer essa correção, ele teve que levar em conta efeitos relativísticos na massa. Ele considera então que a massa do elétron em movimento não é a mesma da sua massa em repouso, naquele mesmo valor encontrado por Millikan. Mesmo fazendo essa correção, uma correção relativística em seu modelo atômico, ele não consegue muitos bons resultados para átomos mais complexos. Para tentar consertar isso, surge na história um nome que infelizmente não é tão conhecido, que é o nome de Arnold Sommerfeld. Sommerfeld foi um grande físico do começo do século, e a grande diferença, a grande modificação que ele faz no modelo atômico de Bohr é deixar de considerar as órbitas como sendo circulares para considerar as órbitas como sendo elípticas. E no caso de uma elipse, que é um círculo distorcido, nós temos a presença de dois eixos, um eixo menor e um eixo maior, e ele associa a quantização a esses eixos. Por exemplo, Bohr considerou a quantização no momento angular, e a quantização no momento angular leva àquelas restrições dos níveis de energia. Sommerfeld leva em consideração a quantização não só do momento angular, mas também do momento linear. Por que isso? Porque a distância percorrida pelo elétron, o raio do elétron, não é o mesmo no caso de uma elipse. Ele varia ao longo do seu percurso. Então, ele seria uma quantização neste ponto. Outra modificação que ele fez. Está vendo esse ângulo? O ângulo desse vetor. Por que eu estou colocando o núcleo aqui? Porque no caso de uma elipse, nós temos dois focos. E o núcleo ocupa a posição de um dos focos. Então, este vetor ele faz um ângulo, vou chamar de θ, com o eixo maior da elipse. Esse ângulo θ nós chamamos de ângulo de azimuth, ou ângulo azimutal. Sommerfeld coloca uma restrição também nesse ângulo. Ele não pode assumir quaisquer valores. Existem algumas restrições para ele. A consequência disso é que aquela equação de Bohr, que é idêntica à equação de Balmer, que correlaciona a diferença entre os níveis de energia, eu não tenho mais aqui apenas uma restrição. Eu não tenho apenas um número quântico, o n. Agora eu tenho dois. O modelo de Sommerfeld apresenta duas restrições quânticas. Uma referente à distância do elétron ao núcleo e a outra referente ao movimento circular, aos ângulos permitidos. Aqui, o que eu estou chamando de n' vai causar uma certa confusão, mas notem. O que eu chamo de n' é a restrição radial. O que eu chamo de k é a restrição angular, é o número quântico angular.
O somatório de n' com k vai me dar n. N é o número quântico principal, aquele presente no modelo de Bohr. Ou seja, o somatório dessas duas restrições tem que ser igual ao nível de energia, né? Ao valor de n para o nível de energia. Isso significa que, se eu tenho, por exemplo, n igual a 2, o k pode assumir valores de 1 e n' pode assumir valores de 1. Se vocês preferirem, eu tenho outra possibilidade. O k pode assumir valores de 2, portanto, nesse caso, o n' obrigatoriamente tem que assumir valor 0. Sommerfeld mostra que o n' pode assumir valor nulo, mas o k não. E o seu modelo, então, ele torna-se um pouco diferente do modelo de Bohr. Nós temos o núcleo. Esse núcleo tem uma órbita. Nós vamos ver que essa órbita pode ser circular. Isso faz, então, com que o modelo de Bohr seja um caso particular do modelo de Sommerfeld. Mas essa órbita ela também pode ser elíptica. E, de novo, é torto assim? É, porque o núcleo obedece, assume a posição de um dos focos. O outro foco vai estar mais distante. Então, aqui eu tenho uma órbita elíptica, mas eu posso ter uma outra órbita elíptica com formato diferente, com trajetória diferente. O formato das órbitas vai depender da relação de n' e de k. O modelo atômico de Sommerfeld então aproxima mais ainda o átomo ao modelo planetário. Ele praticamente aplica as leis de Kepler ao seu modelo atômico, onde os planetas exercem uma órbita elíptica ao redor do Sol, onde o Sol ocupa uma das posições dos focos. Aqui também, o elétron vai fazer uma trajetória elíptica ao redor do núcleo, onde o núcleo ocupa a posição de um dos focos. Em alguns casos particulares, essa trajetória vai se tornar circular. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é: eu nunca ouvi falar desse número quântico n' nem do número quântico k. É verdade. O n' não tem tanta importância nesse contexto. Notem, o n' não é o n. O n é da equação de Bohr, o que define o nível de energia, é o somatório n' mais k. O número quântico k, provavelmente você também não ouviu falar. Mas você ouviu falar de um associado ao k. Como assim? Nota essa tabela. Para cada valor de n, onde esse n é o número quântico principal, eu posso ter mais de um k. Bom, como o n define o nível de energia, o k passou a ser chamado então de subnível. Para o n igual a 1, eu só posso ter o valor de k igual a 1. Lembre-se que o k não pode ser 0. Para n igual a 2, nós podemos ter k igual a 2 e n' 0, ou k igual a 1 e n' igual a 1. Para o n igual a 3, k pode assumir valores 1, 2 e 3. Em outras palavras, o valor de k vai de 1 até o valor de n, até o valor do número quântico principal. Como eu disse, provavelmente vocês não conheceram k. Mas na mecânica quântica, nós utilizamos um número associado ao k, que é o número quântico L, também conhecido como número quântico secundário ou número quântico azimutal. Por que azimutal? Porque ele é derivado do k e é uma restrição do ângulo de azimuth. Qual é o valor de L? L é k menos 1. Por isso que L assume valores de 0 até n menos 1. Quando tenho n igual a 1, k igual a 1. Qual é o L associado? Bom, L tem um valor de k menos 1, portanto vai ser 0. Quando eu tenho n igual a 2, k pode assumir valores de 1 e 2. E L? L de 0 e 1. Hoje em dia, nós só utilizamos L, mas Sommerfeld, no seu trabalho original, utilizou o número quântico k. O significado é exatamente o mesmo, o que muda é a definição. Cada um desses subníveis, lembre-se, quando eu estou falando subnível, eu estou falando de formato de órbitas diferentes. É isso que diz o modelo de Sommerfeld. Quando eu tenho, por exemplo, os subníveis 1, 2 e 3, ou subníveis 0, 1 e 2, eu estou me referindo a uma órbita circular, como essa azul, uma órbita elíptica, como essa vermelha, uma órbita mais elíptica ainda, como essa verde, e assim por diante. Subníveis diferentes no contexto de Sommerfeld, ou seja, números quânticos secundários diferentes, me dá trajetórias eletrônicas diferentes, mais ou menos circulares ou elípticas. Para cada um
desses números quânticos, nós temos um símbolo associado, que é o que nós mais utilizamos hoje. Quando k é igual a 1 ou L é igual a 0, nós damos o nome de S. Quando k é igual a 2, portanto L é igual a 1, nós temos o subnível chamado P. Houve uma inversão aqui, né? O P é o de cima, o S é o de baixo. Quando k é igual a 3 e o L é igual a 2, nós temos o subnível D. E no caso de L igual a 3, ou K igual a 4, o subnível F. É o termo que nós utilizamos hoje. No modelo de Sommerfeld, S, P, D e F são subníveis associados a órbitas distintas. Notem que esta equação mantém os mesmos níveis de energia que o modelo atômico de Bohr, mas agora eu tenho uma diferenciação entre os subníveis. Para o átomo de hidrogênio, todos os subníveis têm a mesma energia, mas para os outros átomos, esses subníveis têm energias diferentes. E isso fica explícito quando nós colocamos o átomo, a amostra, mergulhado em um campo magnético. O chamado efeito Zeeman leva a uma diferenciação energética entre esses subníveis. Esse modelo, então, é capaz de explicar as transições eletrônicas não apenas entre níveis de energia, como o modelo de Bohr, mas também entre os subníveis. Só que existe uma pequena diferença. Enquanto no modelo de Bohr, aqui também, nós podemos ter transições entre quaisquer níveis, ou seja, do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3. No caso, quando consideramos subníveis, a restrição em K é a seguinte: só podemos ter transições de K mais ou menos 1. O que significa isso? Bom, vou escrever aqui. Isso significa que nós só podemos ter transições eletrônicas do S para o P, cuja diferença aí é de uma unidade de K, ou do P para o D, ou do D para o F, ou o contrário, né? Do F para o D, do D para o P. Eu não posso ter uma transição eletrônica, por exemplo, do S para o D, porque aí a diferença seria de 2 unidades de K. A restrição aqui é que seja apenas uma. Eu também não posso ter a transição eletrônica, por exemplo, de um subnível S para outro subnível S, porque aí o valor de K é o mesmo. Eu posso ter a transição, por exemplo, do subnível 1S para o subnível 2P, ou para o subnível 5P, mas aí a restrição é de apenas uma unidade. Todas as transições que ocorrem para o nível K igual a 1, ou L igual a 0, Sommerfeld chamou de banda Sharp. Todas as transições que vão para o nível K igual a 1 ou L igual a 0, ele deu o nome de bandas de transições do tipo Sharp. Todas que foram promovidas para valores de K igual a 3 ou L igual a 2, ou seja, para subníveis tipo D, ele deu o nome de transições difusas. Todas as transições para subníveis do tipo P, ou seja, K igual a 2, L igual a 1, ele deu o nome de bandas principais, banda principal. E para o subnível tipo F, ou K igual a 4, L igual a 3, ele deu o nome de bandas do tipo fundamental, transições fundamental. Daqui que vem, e é daí que vem o símbolo para os subníveis. Para as transições para o nível para K igual a 1, ou L igual a 0, as chamadas transições Sharp, damos o nome então de subníveis S. As transições para o subnível de K igual a 3 ou L igual a 2, que nós chamamos de subnível D, é porque são as chamadas transições difusas. A transição principal é para o subnível P e a transição fundamental para o subnível F. Então, daí a origem dos termos S, P, D e F. Só que lembre-se, nesse caso, que o subnível é o formato da trajetória. Outra coisa muito interessante é a relação entre K e N. Não N', N, o número quântico principal. Quando nós temos a razão K sobre N igual a 1, nós temos o caso da órbita ser circular. Em todos os outros casos, quando K sobre N, lembra-se que K, o valor máximo dele é N. Então, portanto, essa razão sempre vai ser um número, no máximo, 1. Para qualquer valor onde essa razão é menor do que 1, eu tenho uma órbita elíptica. O que significa isso? Vamos imaginar que eu esteja no subnível 3. No subnível 3, para N igual a 3, nós temos valores de K igual a 3, 2
ou 1. Ou, se vocês preferirem, valores de L igual a 2, 1 e 0. Quando a razão entre K e N é igual a 1, eu tenho uma órbita circular. Bom, quem é K igual a 3? Eu estou no nível 3. Portanto, quando K é igual a 3, essa órbita é circular. Quem é K igual a 3? Ou quem é L igual a 2? Não é o que nós chamamos de subnível D? Se esse desenho representar as órbitas do nível 3, essa órbita circular vai ser a órbita 3D. Por quê? O subnível D é onde eu tenho o mesmo valor de K e o mesmo valor de N. Esse daqui, portanto, vai ser o 3P, e a mais distorcida, a mais elíptica, é a 3S. Notem também que o elétron ele tem uma maior proximidade do núcleo na órbita mais distorcida, na órbita mais elíptica. Então, a órbita S, do subnível S, sofre uma maior influência nuclear do que a órbita P, do que a órbita D. Todos esses conceitos eu irei mencionar mais à frente, porém surgiram no modelo atômico de Sommerfeld. Toda essa abordagem de Sommerfeld, óbvio, do ponto de vista mais quantitativo, estão descritas num livro escrito originalmente em alemão, em 1915, porém aqui eu estou mostrando a sua versão em inglês, de, se eu não me engano, 1928, chamado Atomic Structure and Spectral Lines. Como diz essa versão em inglês, o original está escrito em alemão, e aqui Sommerfeld lança as bases do seu modelo, que é uma correção no modelo de Bohr. Esse livro nós podemos obter diretamente na internet, é uma obra-prima da ciência, é de difícil leitura. Eu destaco aqui duas páginas, a página 240, onde ele descreve as órbitas elípticas, e a página 237, onde nós podemos ver a equação que nós utilizamos ao longo desse vídeo, a equação para a transição eletrônica. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já havia ouvido falar no modelo de Sommerfeld? No máximo, ouvido o nome, né? Mas a gente normalmente não estuda o modelo, principalmente do ponto de vista quantitativo. Nem no episódio de hoje eu falei do ponto de vista quantitativo, eu só passei algumas características do modelo. Ironicamente, é um modelo de Sommerfeld que aparece na representação do átomo no senso comum. Pede para qualquer pessoa desenhar um átomo, ele vai desenhar um átomo com órbitas elípticas. Até mesmo aqui na blusa do diminêutron, nós temos o que é um modelo atômico de Sommerfeld. Óbvio que o elíptico aqui é um pouco diferente. O modelo atômico de Sommerfeld é a órbita elíptica, só que a órbita é um pouco torta em relação ao núcleo. Mas é o modelo dele que está na mente das pessoas, os elétrons em órbitas elípticas. Ironicamente, é um modelo que as pessoas menos conhecem. No ensino médio, você estuda até um modelo de Bohr. No máximo, faz o salto de um híbrido entre o modelo de Bohr e o modelo quântico. A gente nunca passa pelo modelo dele. Eu acho uma falta de respeito, né? Eu acho importante comentar sobre o modelo de Sommerfeld e dizer a sua importância. O conceito de subnível surge com ele. Embora hoje o nosso conceito seja diferente, foi ele que lançou as bases desse conceito. Na verdade, Bohr e Sommerfeld são dois gigantes, dois ícones da chamada antiga teoria atômica. O modelo deles dois é conhecido como modelo semiquântico, porque a quantização, as restrições no valor de energia foram impostas à força. Eles têm um modelo clássico, obedecendo à física clássica, e inserem parâmetros quânticos. Tanto o modelo de Sommerfeld quanto o modelo de Bohr não são mais utilizados hoje, mas foram fundamentais para o entendimento do atual modelo atômico. Modelo esse que nós vamos ver nos próximos episódios. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. O modelo de Sommerfeld é um modelo complicado, mas um modelo muito interessante. Aproveitem também para conferir os outros vídeos da série Modelos Atômicos aqui da Universidade da Química. E se vocês gostaram desse vídeo, aproveite para compartilhar com seus amigos, com seus colegas, professores, alunos, pessoas interessadas em Química. E se você gostou do canal, gostou da proposta, se inscreva, faça parte desse projeto. Com certeza sua presença será de grande ajuda.